Hoje nós vamos falar aí sobre um assunto de saúde muito importante. É a cegueira noturna, conhecida cientificamente como nictalopia. Nictalopia, isso mesmo, é caracterizada por fazer com que uma pessoa apresente dificuldades ou incapacidade para enxergar em ambientes com pouca luz, seja durante a noite ou em locais escuros ou com nenhuma iluminação. E para falar sobre esse assunto, eu estou com uma queridíssima, eu diria, vou falar o nome dela, mas ela é uma xará minha. Doutora Caroline Alencar, muito bom dia. Bom dia, que obrigada bom ter pelo você convite. aqui. Obrigada pelo convite. Doutora Caroline, ela é diretora da Sociedade Brasileira de Neurovisão. Eu falei, mas você é muito jovem já, diretora. Aí eu não vou contar não, mas ela me compartilhou a idade, realmente, ela é muito jovem. Sim. Mas fique à vontade, explica pra gente o que é a cegueira noturna. Então, a cegueira noturna, né, como você começou explicando, é a dificuldade em enxergar à noite. Certo. Na nossa retina, a gente tem uma retina híbrida. O ser humano, ele tem dois tipos de células na visão, uma para ver durante o dia e uma para ver durante a noite. Então, quando a gente acorda e começa com a iluminação, a gente tem um tipo de célula funcionando, que são as células cone. Elas são adequadas para ver detalhe, para ver cor, e é ela que a gente usa durante a iluminação diurna. Interessante. Quando vai mudando o dia, começa a ativar uma célula que chama bastonete. Ela é a célula responsável pela visão noturna e pela nossa visão periférica. E na cegueira noturna, há uma degeneração, no caso uma morte, desse tipo de célula. Uau! E quais são os sintomas, né? Às vezes a pessoa está em casa assistindo e fala, será que eu tenho ou não tenho? Às vezes eu enxergo meio estranho ou não. Quais seriam os sintomas, doutora? Então, os sintomas seriam visão normal durante o dia, né? E problema na adaptação à noite. Com o escuro? Com o escuro. Então, se eu estou aqui, por exemplo, num ambiente claro, e aí eu mudo de ambiente, vou para um ambiente escuro, isso também pode... quem tem problema da cegueira noturna vai ter essa dificuldade? Vai. A gente tem um tempo para se acostumar ao escuro, né? É isso mesmo. Como quando a gente vai para o cinema, por exemplo. Isso mesmo. Você entra, não tá vendo nada. Aí depois de um tempo, você começa... Essas pessoas, depois de um tempo, elas não melhoram. Então elas entram num cinema, por exemplo, estão sem ver nada e continuam sem ver nada. Isso já é uma dica. Então são pessoas que à noite batem, tropeçam, ficam mais desajeitadas e normalmente, como é progressivo, elas não percebem. Então é bom tanto a gente ter essa autopercepção da nossa visão, como a gente observar as outras pessoas. Se tem alguém que só reclama da visão à noite, por exemplo, isso já é um indício. Isso começa a acometer pessoas a partir de qual idade, doutora? Então, existem certos tipos de catarata congênita, que você tem desde que nasce. E a cegueira noturna, na verdade, ela não é uma condição única genética, né? Certo. Ela é um fator inicial de várias doenças. Então, você observando isso, você pode detectar um glaucoma de forma precoce. Porque no glaucoma, o glaucoma, se não for tratado, pode levar até a cegueira. O glaucoma começa com perda de campo periférico. Certo. Você vai diminuindo o seu campo de visão, né? Quando a gente abre os braços, a nossa visão normal é um pouco mais do que 180 graus. A gente consegue ainda ver um pouco para um lado e para o outro. Quem tem glaucoma começa a perder essa visão. Então, se ele coloca o braço aqui, ele já não consegue ver mais. Isso já é um tipo, que ele conscientemente, como é aos poucos, ele não percebe. Mas se ele fizer esse teste, por exemplo, ele já pode perceber uma morte dessas células periféricas, que são as mesmas células que funcionam à noite. A miopia e o astigmatismo também podem levar a uma cegueira noturna? A miopia e o astigmatismo, eles deixam a visão mais embaçada, né? Certo. Você não consegue ver detalhe. E isso é muito parecido com o que acontece à noite. À noite a gente não vê detalhe. Só que a miopia você tem isso o tempo inteiro? Exatamente. Constantemente? Constantemente. Aí, no caso da miopia, ele tem uns sintomas parecidos com cegueira noturna, né? Certo. Que seria esse embaçamento, você vê melhor o movimento, mas não vê detalhe, não consegue ler bem. Então, o ideal, quando você tem esses sintomas, é você procurar o médico para identificar.
Às vezes vai ser uma miopia, astigmatismo, que é mais facilmente corrigido, né, com óculos de refração, e às vezes é uma outra causa, como glaucoma, diabetes, retinose pigmentar. Tem várias causas que os sintomas da cegueira noturna são o início. A cegueira noturna tem acometido mais pessoas hoje, doutora, do que antes? E por quê? Então, na verdade, ela tem acometido, não tem histórias de aumentar a prevalência, mas hoje em dia ela está sendo mais diagnosticada por conta da procura maior da população para os oftalmologistas. Antigamente a gente procurava menos consulta, né? Então, até indicativo de quantidade de óculos que era usado antigamente hoje, é difícil a gente saber se as pessoas estão ficando com mais problemas refracionais ou se mais problemas refracionais estão sendo diagnosticados porque elas estão indo mais ao oftalmologista. Certo. Dentre as consequências, né, você falou sobre a dificuldade, tem alguma outra consequência? Pode dar dor também, sentir dor? Isso também pode ser uma das consequências que a cegueira noturna ela traz? Ela normalmente não está associada à dor, certo, né? São só perdas visuais mesmo. E uma coisa importante que eu não falei é a questão nutricional. Uma coisa muito importante para essas células é a vitamina A. Uau. Então, em muitas vezes, ela também pode ser um indicativo. Você pode não ter problemas na visão, mas ter um problema nutricional, né? Ser falta de ingerir alimentos que tenha vitamina A que está causando isso. E eu queria perguntar também se são níveis a cegueira noturna? Ela é algo gradativo que vai aumentando, começa muito leve e vai aumentando. Tem como estabilizar ali no início ou não? A cegueira noturna ela é progressiva, então quanto mais cedo você identificar os sintomas, melhor. E ela não é o problema, ela é um sintoma. Então, quanto mais cedo você identifica, se você consegue corrigir o problema, você consegue estabilizar. Por exemplo, o glaucoma, né? Tem uma pressão ocular alterada. Então, a pressão está alta, essas células da periferia começam a morrer. Aí vai morrendo o nervo óptico e vai matando o sistema visual. Certo. Então, existem colírios para estabilizar a pressão. Se você descobre cedo, você coloca o colírio e para de ter essa perda. Se você então vai deixando... Pode parar, então? Pode parar. Mas não tem como... Tem cura? Não. Não tem cura e não tem um tratamento direto para a cegueira noturna. A cegueira noturna é um indicativo do problema. Aí você vai procurar qual é o problema e tratar o problema. Uau! Você até trouxe algumas imagens para a gente poder estar vendo, para poder estar explicando aí um pouquinho mais dessa cegueira. Está até aqui na nossa tela. Essa imagem é de alguém dirigindo, né? É um perigo, inclusive, porque como as pessoas não notam que tem esse problema, às vezes elas perdem a capacidade de dirigir à noite. Elas também têm um problema quando são ofuscadas, porque a gente no trânsito... Farol. Exatamente. A gente no trânsito é ofuscado o tempo inteiro. Parece muito com a míope, eu falo porque eu sou míope. Então, tem algumas coisas sem lente nem adianta. Nem adianta. Mas com a lente, às vezes o farol ele incomoda. Então, e com as pessoas com visão normal, quando o farol incomoda, é normal incomodar para todo mundo, mas depois de um tempo você volta a ver, certo? Isso. Tem um tempo pequeno de recuperação. Essas pessoas não têm esse tempo de recuperação, é maior. Certo. Então, o farol dá uma ofuscada, ela vai lá e bate o carro. E muitas vezes ela nem sabe que ela tem um problema de visão. Isso acontece muito dos pacientes que chegam no consultório. Acontecem muitas vezes até de descobrir que tinha cegueira noturna por situações assim? Exatamente, acontece muito. Uau. E acontece muito de gente que para de dirigir, porque quando descobre já está num nível tão avançado que não tem dá mais conta como. mais. Tem essa outra foto também, essa outra imagem. Explica pra gente o que seria. Essa imagem é simulando a visão de um ambiente com várias falhas diferentes. Tá. Então a primeira ali seria... A primeira é uma clara. visão normal. Correto. Né? Depois é uma visão que você vai perdendo a periferia dela. Olhando de perto a imagem, dá pra ver que você vai perdendo, você vai vendo só o centro. Tem gente até que chama de visão de binóculo, que fica muito parecido, a tal da visão tubular? A visão tubular, exatamente, que parece que você vê por um tubo. E tem uma outra ainda que seria ao contrário, que é a última. É a perda macular,
é a perda daquele tipo de visão de detalhe. Então você perde no centro da visão. É estranho imaginar, né? Mas tem gente que vê com um buraco no centro. Ele enxerga a parte periferia. externa e não enxerga o centro. O centro é como se fosse o contrário da visão noturna. É um tipo de degeneração também. Por incrível que pareça, as pessoas têm isso e não percebem. É mais fácil você ver, por exemplo, que eu estou olhando para você, no lugar de olhar para o centro, eu estou olhando mais para o lado. Ah, porque às vezes ela está me enxergando Exatamente. assim. E às vezes você está achando que a pessoa não está te dando atenção. Exatamente. E eu estou achando que eu estou olhando normal, não estou percebendo que eu estou fazendo nada diferente. Então isso é até uma dica para pais observarem os filhos também. Isso acomete também crianças. Acomete criança e o comportamento visual, a integração perceptual motora da criança é muito importante, porque tudo em criança, se você interfere na hora certa, você tem uma condição de ter sucesso muito maior do que em adulto. Agora eu vejo até porque existem crianças que precisam de usar óculos desde pequeno, aí aqueles tampões e às vezes a dificuldade da criança ficar. E existem muitos pais também que negligenciam isso, né, doutora Carolina? Com certeza. Esse caso do tampão, tem muita criança que tem olho preguiçoso, ou amblíope, né? Tem um olho que funciona e você olha para a pessoa, para a criança, parece que um olho vai para um lado, outro vai para o outro. Certo. Então, com um tampão, que em criança é facilmente corrigido, você tampa o olho bom, né? O olho saudável. Para que o outro tenha que funcionar. Então, ele acaba tendo que funcionar e os dois ficam bem, né? Agora, se você passa desse prazo, se você vai fazer quando é mais tarde, é um caso cirúrgico, não funciona mais com tampão, tem que fazer cirurgia e o resultado não é tão bom. Eu queria que você falasse assim, né, explicasse pra gente, a gente tem muita mãe, muita mulher, muito homem que assiste, mas qual que seria a periodicidade de estarmos indo ao oftalmologista, estar, né, os exames, o que é necessário fazer, porque hoje em dia com essa facilidade das pessoas irem a um shopping, a um não sei o que, faz um óculos, compra um óculos, não, vou usar aquele antigo mesmo, vou trocar só a armação. Fala da seriedade, porque isso pode levar até uma cegueira noturna. Pode. Porque algo pode desencadear. Exatamente. Inclusive o óculos, né? Além da periodicidade, que você tem que ir no oftalmologista pelo menos uma vez por ano, a qualidade do óculos que você usa é muito importante. Porque se você usa, por exemplo, esses óculos escuros de sol sem proteção, é pior do que se você não usasse nada. Porque a sua pupila dilata, não é? E deixa ela aberta para receber todos aqueles raios UV que o filtro não está protegendo. Então, além da consulta, né, isso que você falou de ir comprar uma armação qualquer, é sempre bom ver a qualidade da lente, porque isso também pode ter efeito, inclusive de degeneração das células, você pode ficar cego usando um óculos ruim, né? Certo. E quando você vai no oftalmologista, é importante fazer uma avaliação completa da visão, não só aquele exame de letrinha. É importante você cobrar do seu oftalmologista, fazer teste de visão de cores, de profundidade, de sensibilidade ao contraste, de oculomotricidade, porque às vezes a gente vai também, faz um testezinho básico, não dá nada, aí depois quando lê tem dor de cabeça, tem vários outros, né? Então é importante, além de ir para o oftalmologista, fazer um check-up completo da visão, de todas as habilidades. Certo. E para a gente estar fechando, eu queria que você deixasse algo, explicasse sobre esse seminário que vai acontecer. Falasse um pouquinho para a gente. Claro. O Congresso Brasileiro de Neurovisão, né, está realizando a segunda edição. Vai ser de 4 a 7 de novembro, na Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas. Então, 4 a 7 de novembro, na Escola de Engenharia. Exatamente. A gente tem um site também, né? O www.sbnv.com.br. Já está até os dados. /Congresso 2014. Ele tem pesquisadores do Brasil inteiro, está sendo promovido pela Sociedade Brasileira de Neurovisão, a qual eu sou uma das diretoras. Sim. E a ideia desse congresso é unir pesquisadores com profissionais, né? Juntar quem produz o conhecimento nos laboratórios com quem está usando na sala de aula, nos consultórios médicos. E é isso, a gente espera que seja um sucesso, como foi o passado.
E quem tiver alguma dúvida também, quiser mandar um e-mail, né, para o secretaria@sbnv.com.br, a gente está à disposição para esclarecer. E qualquer pessoa pode estar presente nesse seminário? Qualquer pessoa. A ideia dele é ser multidisciplinar, né, ter uma linguagem que todo mundo entenda. E a neurovisão ela é muito rica para o marketing, para a física, para a pedagogia, fisioterapia. Então, eu não consigo pensar nenhuma área para a qual o conhecimento em neurovisão não seja importante. Certo. Queria agradecer demais, né? Que seja aí um grande sucesso esse seminário. Né? Deus continue usando a vida de vocês cada dia mais. Obrigada.